Ao longo da arte da cura, vamos mostrar-lhe como chegámos até aqui. Sempre em luta permanente entre o mundo visível e o invisível. Primeiro a arte, as ideias e a curiosidade libertam-nos. Depois a ciência traz certezas e a cura rápida no combate à doença. Agora voltamos a olhar o todo para garantir que a arte da medicina cuida da saúde e da dignidade humana. Como será a cidade do amanhã? Uma cidade onde as emoções desenham a função, a vida dá o tom ao silêncio. Onde artérias desobstruídas permitem o usufruto e o ar, em estado de purificação, desenha novas escalas pensadas em conjunto por muitos, projetadas para as pessoas, capazes de travar as alterações climáticas e a poluição do ar. O nosso aparelho respiratório foi feito para respirar ar, de preferência ar puro. Primeiro, nenhum de nós respira ar puro apenas, não é? Porque todos nós vivemos em cidades, ou temos atividades, ou mesmo nas nossas casas, enfim, por onde circulamos, e também por força da poluição ambiental, vamos também já inalando ar que não é puro. Os nossos pulmões têm aguentado muito. A troca está desequilibrada e é irónico. Para vivermos, precisamos de inspirar oxigênio, mas concentramos cada vez mais poluentes no ar que respiramos, asfixiando a nossa saúde. É uma pandemia silenciosa composta de fumos diversos. Vou comprar tabaco. Não há melhoras à vista. O tabaco é uma droga lícita da qual não nos privamos. Em 9 segundos, a nicotina chega aos pulmões, o nosso sistema nervoso central liberta dopamina, um bem-estar momentâneo com mais de 4.000 substâncias que nos viciam. Em desequilíbrio, levamos o clima ao extremo e concentramos a vida em cidades. Pela nossa vida temos de reequilibrar o clima e uma das terapêuticas é reinventar as cidades, como afinal a Revolução Industrial nos obrigou a fazer. Quando há um grande desenvolvimento da indústria na Europa, há muitos fluxos migratórios de zonas rurais para as cidades. E aqui havia a conjugação de 2 fatores. Nas indústrias, muitas pessoas juntas, poucas condições laborais, que tornava um meio altamente propício à propagação da tuberculose, e também nos locais de residência encontramos deficientes condições de habitabilidade. Quando aparecia a tuberculose era a morte, não é? A tuberculose estava desde sempre entre nós. Na civilização egípcia é bem conhecida a tuberculose óssea, a doença de Pote, não é? Porque há figuras com essa doença identificadas na altura. Depois, na Grécia e em Roma também a doença é conhecida como fetiúsis, põe as pessoas a expectorar sangue. A doença romântica mata lentamente. A tuberculose era a sensível expressão física dos sentimentos, embora a violência com que irrompe no século XIX altere a perspectiva. Chamavam-lhe peste branca justamente pela comparação que faziam com a peste negra. A tuberculose assumiu na Europa e por todo o mundo grandes proporções. A verdade é que a doença atacava pobres, ricos, não distinguia condições sociais. E não se sabia como. Pelo ar, por herança, este era um gesto negligente. Temia-se o simples pó, a tuberculose surge de geração espontânea e contagia a uma velocidade devastadora. A teoria germinal vai chegar com Pasteur. Ainda sem tratamento rápido, a Revolução Industrial esgota sistemas imunitários, sem defesas são atacados de morte. Acentua-se o fosso social, nascem os sindicatos.
deterioração social é o resultado de um processo de industrialização rápido demais. Luz, ar e sol. São as palavras de ordem da higiene que toma conta da nossa vida, ao mesmo tempo que o tabaco começa a invadir culturalmente a Europa. Era a erva santa o remédio infalível para quase todas as doenças, enxaquecas, asma e até contra a pneumonia. Nós temos feito os possíveis, no mau sentido, para tornar a vida mais difícil aos nossos pulmões, não tenho a mínima dúvida. Em cachimbo ou rapé, charutos ou cigarros, durante décadas, o tabaco é uma das maiores fontes de rendimento de governos e é objeto de encontro social nas cidades, onde a arquitetura quer aplicar o design com propósito de igualdade. E é então que, para estudar as doenças, voltamos a olhar um ambiente já descrito por Hipócrates. Quem quiser investigar corretamente a medicina deve fazer o seguinte. Primeiramente, deve levar em consideração as estações do ano. Em seguida, os ventos quentes e frios. Deve-se então levar em consideração as propriedades das águas. E assim que alguém chega a uma cidade, é preciso estar atento à posição dela. E também devemos saber a dieta a fazer. Repouso, dieta e clima. O tratamento mais eficiente contra a tuberculose, agora que conseguimos escutar o som do nosso interior. Mesmo ofegantes, é preciso subir montanhas. Perceber que magia encerram afinal estes climas? 100 homens partem para a Serra da Estrela numa expedição liderada pelo médico Sousa Martins. A mudança de ares é a receita possível contra a assustadora tísica. De comboio ou de barco a vapor, a nova classe média descobre o lazer de outras paragens. Troca as termos pela praia e pela montanha, nascem na Europa os sanatórios. Parece que o inverno tem sido por lá este ano excepcionalmente temperado e benigno. E César Henriques sente os seus pulmões tanto à vontade que, apesar de ter alta da medicina, está resolvido a deixar-se ficar na serra por mais alguns meses. Tomou-lhe gosto. O gosto pela vida, que renasce, e pela saúde que se fortalece. O clima ameno e tonificante da Madeira aliviam a princesa Dona Maria Amélia da tuberculose. Ao que se julga, contagiada pelo seu pai, Dom Pedro IV. Só que a doença não poupa os 22 anos da princesa. O clima nos recém-criados laboratórios é de curiosidade. Depois das bactérias, confirmada a teoria de contágio, é descoberto o micro-organismo que causa a tuberculose. A tuberculose é desmascarada. O telégrafo leva a notícia ao mundo. Koch não acreditava, mas a tuberculose bovina e humana são similares. O leite é um foco de infecção. Pasteur descobre a pasteurização e, com o calor do fogo, elimina as bactérias. Praticamente a bacteriologia fica pronta. E mais os testes que permitem diagnosticar. Portanto, desenvolvem-se umas técnicas laboratoriais para diagnóstico da doença, não é? Miguel Bombarda é um médico atento que, com a Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa, leva a cabo uma campanha de propaganda e cria a Liga Nacional contra a Tuberculose. É preciso equilíbrio entre o domínio privado e estatal. A rainha Dona Amélia mobiliza filantropos, convoca o Conselho de Estado do Ministério do Reino para avançar com medidas concretas. A primeira é a criação da Assistência Nacional aos Tuberculosos. E foi por isso que nasceram depois como sabe, os sanatórios, não é? Sanatórios vários em que a rainha Dona Amélia, como sabe, teve uma importância muito grande
disso, mas que durou pouco, porque, enfim, depois com a morte do rei e depois com a República, aquilo perdeu o gás, depois vai continuar, mas muito lentamente. O Caramulo foi a um Coreio, ao fim de 7 anos de luta contra a tuberculose. Este sanatório é inovador e uma marca no estilo Art Deco. Mas mesmo assim, o estigma da doença prevalece, disciplina, medo de contágio, loiça separada, isolamento do mundo. De maneira que se vive em Portugal. Mas, apesar disso tudo, talvez lhe possa dizer que o Caramulo foi a única terra onde fui feliz. É uma questão de educação. Acreditava-se que a tuberculose pulmonar era muito difícil de tratar porque os pulmões estavam sempre a mexer. E assim, a especialidade da pneumologia pratica até os anos 60 o pneumotórax. A esperança de vida surge para os recém-nascidos. O BCG foi a primeira vacina contra a tuberculose. O bacilo de Calmette e Guerin. São várias as campanhas internacionais de vacinação da BCG, que há mais de 10 anos protegem 75% dos bebés no mundo e que levam Portugal a diagnosticar o país de les a les. A penicilina foi isolada de um bolor, de um fungo, e foi uma descoberta totalmente por acaso. Em laboratório via-se que onde havia bolor não cresciam bactérias. O antibiótico é uma arma poderosíssima que a humanidade descobriu. E foi o primeiro. Que depende da definição de antibiótico. Porque em 1900 e pouco houve um senhor, Ehrlich, que conseguiu um composto químico que foi o primeiro medicamento contra uma bactéria. Se forem descobertas substâncias que hajam somente sobre essas bactérias, seriam então balas mágicas. Mas a primeira bala mágica, digamos assim, que atua sobre as bactérias, algumas bactérias, nem todas, sem prejudicar o organismo, surge em 1936 com o alemão Dobach, que descobre a primeira sulfamida. A bala mágica que tinha ficado esquecida até então interessa a Chain e Florey, dois investigadores que em Inglaterra, para além de desenvolverem a bioquímica, protegem um tesouro. Foi o orgulho barca em Dunkerque. Eles fazem um planeamento para destruírem tudo, exceto umas roupas, quando eles deitam aquela coisa do fungo, não é? Para que os alemães não se apoderassem da penicilina, porque a penicilina, eles de repente percebem que aquilo é uma coisa absolutamente milagrosa. As tropas de Hitler utilizaram sobretudo sulfamidas, às feridas de guerra, etc. E as tropas ocidentais começaram a utilizar a penicilina. Isso deu uma vantagem na guerra, que é curioso, porque a penicilina era mais eficaz. A Segunda Guerra Mundial é decisiva para a produção de penicilina em larga escala. Este antibiótico assegura cura rápida aos feridos de guerra, uma prioridade que dificultou o abastecimento à população civil. Embora a Portugal, a penicilina já tivesse chegado. A
penicilina chega a Portugal através da Cruz Vermelha Portuguesa. Maio de 1944 e depois, primeiro através do Brasil e depois através da América. É a negociação para a utilização da base aérea das Lajes, nos Açores, com os Estados Unidos, que assegura a importação regular do medicamento. E depois havia pouco para o grande número de infecções que havia, de maneira que chegou a recolher-se o antibiótico da urina, digamos, para fazer uma reciclagem, para não se desperdiçar a penicilina, tal a importância que tinha. A penicilina ia mudar para sempre a vida de milhões de pessoas. Íamos nós para o almoço, tive aquela tossezinha que era costume, e com a tosse vem uma hemoptise de sangue. Claro, e eu fiquei logo triste, porque sabia o que tinha acontecido, pronto. A minha mãe, Ana, que sofreu há alguns anos e acabou por morrer com 38 anos. Está cá o contágio. O meu conselho é que amanhã já vá de Lisboa para fora, porque aqui o ar, ali nessas situações, era os ares, era uma alimentação rica e o óleo de fígado bacalhau. Triste, Abel teme o pior e não sabe que há um medicamento que o pode salvar da tuberculose. Foi o primeiro antibiótico antituberculose que teve uma importância fundamental e começou a ser utilizado para o tratamento da tuberculose em 1948. Era chamada streptomicina, que não se vende na farmácia. Isto é importado por a Cruz Vermelha Portuguesa. E eles têm depois de dizer, não, vocês agora vão fazer o que eu digo, que isto vai, até-me nas costas, tu vais ficar bom. E foi aí que fomos buscar as primeiras doses e comecei a tomar uma injeção de streptomicina todos os dias. Vinhamos lá todos os 15 dias fazer novas radiografias. Já achou melhoras nos primeiros 15 dias, 3 meses. Ele disse, não é preciso voltar cá mais, nem tomares por enquanto mais nada, que está tudo cicatrizado. Pronto, fiquei curado. Foi à tropa, constituiu família, nunca deixou de trabalhar e nunca visitou um hospital. São 90 anos, uma saúde de ferro. Abel Campos foi dos primeiros a usar streptomicina em Portugal. Portanto, a Cruz Vermelha teve esse papel, depois constituiu uma junta consultiva de distribuição da penicilina em Portugal e essa junta encarregava-se de fazer a distribuição da penicilina pelos hospitais portugueses, sendo gratuita para aqueles que provassem que não tinham condição de poder pagar. Mas vai ser preciso segurança no uso. O Estado Novo decreta a penicilina passa a medicamento de prescrição médica obrigatória com venda exclusiva em farmácias. A indústria farmacêutica conhece um desenvolvimento ímpar. Muitos antibióticos são isolados das penicilinas que debelam as infecções bacterianas. Uma bactéria é um bichinho muito simples, que tem determinados constituintes corporais. Por exemplo, tem uma membrana e o antibiótico, as penicilinas atuam na membrana, destrói a membrana e a bactéria entra em hemólise, rebenta. E portanto, morre. A morte da bactéria salva-nos de morrermos de infecção e a penicilina por via oral democratiza o seu consumo. Julgamos-nos invencíveis, uma falsa segurança, Fleming já tinha avisado. Isto começa no início da década de 1960, para 61. Sobretudo em enfermarias pediátricas e de ginecologia. Começaram a aparecer bactérias, o estafilococo, uma bactéria terrível, começou a arranjar resistências que inativavam o antibiótico. Tem início uma luta de contrários. Os laboratórios vão encontrando novos antibióticos. Rápidas as bactérias criam resistência ao novo antibiótico. Arranjou mecanismos de defesa contra os antibióticos. A emergência destas resistências será tanto maior quanto maior for a pressão de antibióticos sobre ela e mais tempo. De 20 em 20 minutos, nasce uma nova geração de bactérias. Quando o fazem, sofrem mutações, as sensíveis aos antibióticos são destruídas, as resistentes vivem. É a lei natural.
E por tudo e por nada fomos tomando antibióticos sem conhecer o mal que nos faziam. Só para ter uma ideia, na década de 60, metade do orçamento hospitalar para medicamentos era consumido por antibióticos. E os laboratórios investiam muito, como é óbvio, na produção de antibióticos e, se possível, antibióticos de largo espectro. Toda a investigação desse tipo de drogas, estou a falar da indústria farmacêutica, vai cair, porque, quer dizer, não são medicamentos muito rentáveis, percebe? A grande parte dos problemas estão resolvidos e, portanto, o que nos interessa são aqueles medicamentos para os países ricos, da hipertensão, do colesterol. A moda de fumar já tinha viciado o mundo da nossa saúde e as tabaqueiras escondido das evidências. E a publicidade continua a apostar num estilo de vida. Hoje anunciamos o mal que nos faz, fechamos o fumo em espaços próprios, aumentamos o cerco restritivo e o consumo ativo é substituído por algo que ainda não sabemos bem o que nos faz. Não podemos cometer os mesmos erros que cometemos em meados do século passado, que é de estar, pelo desconhecimento, a introduzir dentro da nossa pré-respiratória algo que vamos perceber que vai fazer também igualmente mal. São mais de 50 as doenças provocadas pelo tabagismo, cancros, cardiovasculares ou respiratórias. No seu tratamento, os antibióticos começam a falhar, colocando um grave problema a toda a humanidade. Há bactérias que são resistentes quase a todos os antibióticos. É, de facto, terrível pensarmos que nós demoramos 2, 3 dias, muitas vezes 3 dias, para conhecermos uma bactéria multiresistente em que vamos recomendar o isolamento de um doente. É muito tarde. É muito tarde e, normalmente, é por isso que há estes surtos hospitalares de bactérias multiresistentes. E não há tecnologia que acelere o diagnóstico? Sim, esta placa pode ajudar. Faz um teste rápido à suscetibilidade das bactérias aos antibióticos. O colega que leu este relatório ao fim de 2 horas pode dar um antimicrobiano de pequeno espectro porque está lá dito com segurança que é suscetível, ou não, tem que dar de facto um de muito grande espectro porque a bactéria é bastante resistente. É preciso agir. A saúde da nossa vida assenta nos antibióticos, protege de infecções, bebés prematuros, doentes com sida, com cancros, com o sistema imunitário debilitado, em cirurgias e transplantes. Um desses funcionários que trouxe 2 frasquinhos com terra e descobriram que havia ali um fungo que produzia uma substância que foi chamada ciclosporina, que era um antibiótico, mas não era antibiótico, não tinha efeito antibiótico. Sabe que efeito é que tinha? Tinha um efeito nas rejeições dos órgãos, um imunossupressor, como se diz. E a partir daí, a partir da ciclosporina, os transplantes vão ter um desenvolvimento absolutamente extraordinário, porque até aí havia muito fígado e muito rim que era rejeitado pelo organismo. A ver se percebe bem. Os antibióticos foram a cura para todos os males e agora já não fazem efeito? Há quem considere já que estamos na era pós-antibiótica e que estamos com um desenvolvimento tão grande em termos de transplantação, das cirurgias, fazemos coisas absolutamente fantásticas. No cancro mesmo, não é? O cancro já é uma doença muitas vezes crónica, sobretudo se for detectada inicialmente já se conseguem fazer de facto coisas extraordinárias, só que o nosso doente vai estar imunodeprimido, vai ter muitas infecções, vai adquirir bactérias multiresistentes e ele vai morrer com uma infecção por um micro-organismo que nós há uns anos atrás tratávamos bem. E este é hoje um dos problemas da humanidade e é por isso que nós chamamos a atenção não dar antibióticos à toa, em situações clínicas, infecções virais que não precisam de antibióticos. Isto são erros que vão custar caro, já estão a custar caro à humanidade. A multirresistência antimicrobiana é um problema de saúde pública mundial. Afinal, fomos contaminando todo o ambiente e criando bactérias resistentes mesmo antes de estas nos infectarem. Agora, procuramos soluções em grutas ou no gelo. Estudos no Ártico, em situações em que a vida é escassa, que há dificuldade de penetrar luz e que há dificuldade de ter nutrientes, observou-se que a quantidade de vírus que existiam era muito superior àquela que seria expectada. E
E descobriu-se também que estes vírus controlavam a vida de outras bactérias quando não há nutrientes. A cooperação é própria da diversidade e há mesmo vírus mágicos que salvam vidas. Na antiga União Soviética, Stalin usou-os para tratar o Exército Vermelho. E como a cortina de ferro não permitia a passagem livre dos antibióticos, a Europa Oriental aperfeiçoou a terapêutica que hoje junta cientistas. Há algumas bactérias que já não se conseguem tratar nos hospitais e é aí que colonizam. Não nos chegam a infectar porque o nosso sistema imunitário as vence, mas ficam a viver no nosso intestino e em qualquer altura infectam o ambiente. E o doente vai ao TAC, e vai ao raio-x e tem os contactos, depois obriga-nos a rastrear todos os contactos, que nunca são todos, mas os contactos mais estreitos com que o doente teve. Gastamos bastante dinheiro e somos pouco eficazes. Sabe que 1/3 da população do mundo é portadora do bacilo da tuberculose? Um perigo à espreita. A tuberculose continua a deixar marcas profundas, físicas e psicológicas, mas o estigma, a solidão e o abandono não têm força para combater o flagelo que queríamos deixar para trás até 2030. A tuberculose já se tornou multirresistente aos 2 antibacilares de primeira linha. O Programa Nacional de Combate à Tuberculose coloca Portugal como o 3º país da Europa onde a doença mais aumenta, o que nos obriga a estar vigilantes. A BioArt faz de sentinela com a medicina preditiva. Ora, repare. Estamos dentro dos nossos pulmões, brônquios, alvéolos, e a bactéria da tuberculose está a crescer na presença de 4 antibióticos de última linha. Em mais de 10.000 imagens, cruzadas com as diferentes sequências do seu genoma, é possível predizer qual dos 4 antibióticos será efetivo no tratamento de um doente com tuberculose. Espreitamos assim a história de cada vida dentro de nós. É espantosa a forma como sempre usamos a criatividade para resolver grandes desafios. E agora que as superbactérias conquistam terreno aos antibióticos, que já não são cura para todos os males, é então que percebemos como precisamos destas outras vidas para assegurar o nosso bem-estar. Foram os antibióticos a grande descoberta que permitiu modificar completamente a vida, a esperança de vida, a esperança das pessoas. Chegámos até aqui num diálogo constante entre arte e ciência, um caminho para continuar a percorrer no próximo episódio da Arte da Cura.